Glória a Deus. Mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Bom dia a todos. Eu quero dar dois avisos. Primeiro, hoje à noite eu vou estar pregando lá em Colatina. Amém, irmãos? Vou estar visitando a videira de Colatina. Vou estar lá com o pastor Fábio Antônio, com os nossos irmãos. Vamos lá fortalecer nossa igreja em Colatina. Vamos ter um tempo abençoado ali, poderoso. Em caso alguém queira me acompanhar, me procure no final do culto. O segundo aviso que eu preciso dar, terça-feira agora que vem, é reunião com os líderes. Os discipuladores vão reunir com seus líderes, ok? E aí eu estou convocando todos os líderes em treinamento e anfitriões para estar comigo aqui na videira, às 20 horas, ok? Quem aqui é anfitrião? Quem aqui é líder em treinamento? Levanta a mão. Pois é, terça-feira você tem um compromisso comigo às 20 horas. Repita após mim, diga, terça-feira eu tenho um compromisso com o pastor às 20 horas. Então se unam aí, um dá carona para o outro e nós vamos estar juntos. Eu quero conversar com os nossos anfitriões e os nossos líderes em treinamento, ok? Então, vou repetir de novo, terça-feira os discipuladores reúnem com os líderes e o pastor aqui na videira reúne com os líderes em treinamento, os anfitriões, hein? Estão todos convocados. Muito bem, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã sobre a importância de nós não deixarmos o tempo apagar o fogo do nosso coração. Que fogo é esse, pastor? É o fogo da nossa paixão pelo Senhor. É a nossa experiência com Deus. Diga, eu não vou deixar o tempo apagar o fogo do Senhor no meu coração. Por quê, irmãos? Olha para mim, essa é a tendência natural da vida. Tudo que se move para. Alguém já andou no carro que a gasolina acabou? Que tristeza, eu tinha um amigo que ele só abastecia R$10, R$10, aí toda vez o carro, e era um V8, tá? Era um Opala, V8, bebedor. Até hoje eu tenho um trauma disso, irmãos. Eu não ponho R$10, graças a Deus, no meu carro, eu encho o tanque, eu faço questão, enche o tanque. Eu faço questão, isso é algo resolvido na minha vida. Resolveu lá do trauma do meu amigo que só abastecia R$10. Que luta, que sofrimento. Essa é a tendência. Aquilo que é novo fica velho. Sim, meus irmãos, o que hoje serve para você, amanhã não serve mais. Eu falei aqui no culto sobre a fita cassete. Quem ouvia muito a fita cassete? Eu peguei essa época ainda as pregações do pastor Aloísio. Em 2001 em 2002 eu cheguei em Goiânia, e ele vendia as fitas cassete, eu comprava, eu tinha lá em casa. Você me pergunta, cadê, pastor John Rich? Sabe Deus onde está, foi tudo pro lixo, não serve mais, e o que está aceso hoje pode apagar, meus irmãos, isso é um fato. Se você chuta uma bola, meu filho treina futebol, terça e quinta, falando do futebol, você chuta a bola, ela pode pegar a velocidade que for, vai chegar uma hora que ela vai parar. Assim também, meus irmãos, é em relação ao fogo do amor de Deus no nosso coração. Nós temos que pegar fôlego, nós temos que ser renovados, nós precisamos, ter essa perspectiva de guardar a nossa fé, essa paixão pelo Senhor, pelas coisas de Deus. Porque senão, com o tempo, esse amor, essa paixão pode se apagar. A nossa vida espiritual funciona dessa mesma maneira. Igual é a tendência do natural, é parar também. Ontem nós tivemos uma reunião de casais abençoada. Cadê os casais radicais? Diga glória a Deus! Aleluia! Que reunião abençoada. Irmãos, eu me divirto, porque ali ministrando eu estou sendo ministrado. Ali falando com os irmãos, ouvindo dos irmãos, meu casamento é fortalecido.
eu não participo de uma reunião de casais só porque eu preciso. Não, porque é preciso. É preciso estar num ambiente, sabe, de casais que, como eu, buscam o Senhor, querem viver o propósito de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, a reunião de casais é para fortalecer o nosso casamento. Tem 2 objetivos: fortalecer o casamento dos casais da nossa igreja. A gente ora, né? Senhor, não vai haver divórcio no nosso meio. Quem crê? Tudo bem, eu também creio, mas tem que investir no casamento. Tem que ser ministrado. Tem gente que não valoriza essas coisas. Aí quando pensa em valorizar, já é tarde, né? O casamento já está em complicação. Mas o meu foco aqui não é falar de casamento. O meu foco aqui é falar da vida espiritual na sua vida, do poder de Deus na sua vida. A tendência é aquilo que está quente, meus irmãos, é esfriar. Você pode ser o cristão mais fervoroso que seja. A tendência é você esmorecer. Aquilo que era novo, odres velhos recebendo vinho novo, vai romper. Já viu aqueles crentes velhos que está fechado para o novo? Não se abre de jeito nenhum. Eu acompanho um pastor e sou procurado por pastores. Uma das primeiras coisas que eu digo é: abra o seu coração para viver uma nova experiência. A gente recebe pessoas que vêm de outro ministério, ministérios assim, completamente, sabe? E aí a gente orienta, abre o coração, igual no encontro com Deus. Cadê os encontros que foram no último encontro com Deus? Levanta a mão, é a primeira coisa que eu falo na sexta-feira à noite. Ninguém foi obrigado a vir, a estar aqui, mas uma vez que você veio, abra o seu coração. Mas tem gente que não consegue abrir o coração. Cheio de mágoas, rancores, não é verdade? Parede no coração. E aí, como é que vai aquecer aquilo que está completamente frio? A tendência é aquilo que está quente esfriar, meus irmãos. Aquilo que é novo ficar velho. O odre, ele fica velho e não suporta mais o vinho novo. Quem crê no vinho novo aqui? Eu creio numa palavra. Os anos estão passando para mim como para todo mortal, né? Mas eu creio numa palavra que diz que os nossos últimos dias serão melhores que os primeiros. Quem crê também? Eu creio, vão ser melhores os meus anos. Então, é importante você entender que o nosso desafio é nos manter quentes, aquecidos, com o nosso coração firmados no Senhor. Eu posso ouvir um amém? Amém. Cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Nós não podemos permitir que o tempo nos faça esfriar. E essa é a tendência. Seja real. Caia na real. Fala para o seu vizinho aí, diga: a tendência é você esfriar. Quem aqui é churrasqueiro, já acendeu um fogo aí? Levanta a mão. É rápido. Você está assando a carne ali, quando vê, opa, está apagando. O que você faz? Joga carvão. Quem já percebeu que quando você alimenta a churrasqueira com mais carvão, para ela voltar com fogo, ela não dá uma diminuída? Levanta a mão. Pois é, olha para mim. Se você mantém a chama acesa, o fogo está lá aquecido. Alô, tem alguém aí? Mas se você esfria, vai apagando, vai ficando só as cinzas, e você joga mais carvão, parece que apagou. Alguém já teve essa sensação? Aí tem uns que gostam na orelha do churrasqueiro, né? Ih, apagou, já era. Não vai sair carne daí não. Misericórdia. Não é verdade? O churrasqueiro, calma, vai pegar fogo. É igual alguns irmãos que se desvia, que esfria na fé. E a gente recebe, a gente fala: irmão, vamos orar. Irmão, persevera. Irmão, pega firme aqui, vamos lá, vamos juntos. E aí a pessoa vai: eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não dou conta não. Misericórdia. Tem aqueles, irmãos, que por causa do tempo, diga: o tempo é um verdadeiro teste da vida cristã. Tem muita gente, por causa do tempo, esfria, esmorece. Por quê, meus irmãos? Porque ele começa a orar por algo, e aí Deus não responde. Ele acha que Deus não está ouvindo ele. Passa 1 ano, 2, 3, né?
Se você está com um problema e esse problema se arrasta por anos, o que é que passa pela sua cabeça? Deve ter algum pecado na minha vida. Misericórdia, Deus está me resistindo. Se você tem promessas de Deus e as promessas não se cumprem na sua vida, o que é que se passa na sua mente? Ah, será que Deus quer isso para mim mesmo? Começa a entrar pensamentos de incredulidade, de porta fechada. Alguém pode dizer misericórdia? Misericórdia, irmãos. Isso também acontece a respeito da vinda do Senhor. Esse é o culto da esperança. Uma das coisas que mais pode nos dar esperança para os crentes é a volta de Jesus. Mas só que Jesus está demorando a voltar. Isso faz com que muitos esfriem, parem de vigiar, parem de orar e acreditar nisso mesmo. Nem se fala nisso mais. Meu Deus! Não se importam mais com a pregação sobre esse tipo de assunto, da volta de Jesus. Alguém pode dizer aí, misericórdia? E aí, você vive o Evangelho, você vive a palavra de Deus, meus irmãos, sem foco, sem esperança, sem fé. Eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar com os irmãos a importância, sabe, de nós mantermos o nosso coração aquecido, falando da volta de Jesus. Quando alguém está com o seu coração aquecido, meus irmãos, ele permanece firme, crendo, declarando a palavra, na expectativa de que o Senhor está voltando, que o Senhor vai voltar para lhe buscar. Tem pessoas que estão passando o tempo, perdendo essa perspectiva, sabe, elas ficam correndo perigo de desanimar e a sua fé, sabe, sucumbir completamente. Nós devemos nos consagrar ao Senhor e buscar o Senhor de todo o nosso coração. Quando você tem essa perspectiva da volta de Jesus, quando você está cheio do Espírito, seu coração está aquecido, e aí você se aproxima dos irmãos. Que boa foi a comunhão ontem. Eu sempre escolho uma reunião de casais para mim estar. E eu escolhi os casais aqui de Vitória. Que reunião aconchegante. Tá ali com os irmãos, falando do Senhor, da importância de não guardar segredo no casamento, de fortalecer o nosso casamento, falando a verdade. Mas quem está com o coração frio, além de se afastar de Deus, se afasta dos irmãos, se isola, sabe? Muda o seu foco completamente. Eu tenho uma pergunta para fazer para você refletir nessa manhã. Se você soubesse que você só tem 2 anos de vida, o que é que você mudaria na sua vida? O que é que você faria de diferente? Ou o que é que você faria mais intensamente? É uma reflexão. Eu quero que você reflita nisso. Alguns podem até me dizer, pastor, eu acho que eu faria mais intensamente aquilo que eu estou fazendo, né? Como, por exemplo, orar. Eu oro, mas eu oraria mais. Eu leio, mas eu ia ler mais. Você iria priorizar mais ainda as coisas do céu, as coisas lá do alto. Isso fala, irmãos, sabe, da nossa perspectiva sobre realmente como nós estamos em relação à volta de Jesus. Jesus está voltando. Jesus mesmo falou sobre a sua vinda, os apóstolos falaram a respeito da vinda dele, e hoje, mais do que nunca, depois de 2000 anos, nós estamos mais próximos ainda da vinda do Senhor. E como que nós estamos lidando com isso? Nós devemos meditar sobre isso. Nós precisamos de ter esperança. Quem concorda comigo que nós estamos vivendo dias de caos? No mundo inteiro, irmãos, política, guerra, os sinais dos tempos estão aí, anunciando que é o tempo do fim. Está tudo escrito na palavra, mas aí, o que a gente faz? Por esfriar, esmorecer,
deixamos de ler a palavra, e é tudo que o diabo quer, que você se torne ignorante da palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim, olha, bem-aventurado aquele que leem, diga leem, olha só, e aquele que ouvem as palavras da profecia, diga ouvem. Então diga lê, ouvem, e tem mais aí, ó, e guardam as coisas nela escritas, diga guardam. Olha só, pois o tempo se aproxima. Diga lê, diga ouvem, diga guardam. Olha aí, ó. Quanto mais a gente lê sobre a volta de Jesus, meus irmãos, mais preparados nós vamos estar. Mais desejo de orar nós vamos ter. Mais desejo de ler a Bíblia nós vamos ter. Não há outra menção na Bíblia tão clara quanto a bênção de nós lermos a palavra, como está escrito aqui em Apocalipse 1:3. E eu digo mais para você, são felizes os que ouvem sobre esse livro, irmãos, e tratam as coisas com seriedade da palavra de Deus. Agora você percebe que o diabo não quer isso. Por isso aquela luta constante que você tem para ler a Bíblia, né? Um culto como esse, uma resistência, uma preguiça para posicionar, para ir para o culto, para celebrar o Senhor. Meu Deus do céu! Sabe, irmãos, é extremamente importante que você entenda que guardar o que está escrito na palavra do Senhor é proteger. Proteger, sabe do quê? Daquelas coisas que concorrem nesse mundo, toda hora, em todo tempo. Ontem a gente falou dos segredos na reunião de casais, e alguém falou ali sobre o celular, né? Como o celular tem roubado o relacionamento do casal, do marido com a esposa. Nos Estados Unidos, eu li uma pesquisa que o Facebook é o maior motivo de divórcio lá. O Facebook. Isso há uns 2, 3 anos atrás. Hoje só mudou o aplicativo, né? Ele continua fazendo seu trabalho do inferno. Agora também é o Instagram. As redes sociais que podem ser usadas para bênção, pode ser usada também para maldição do inferno, para destruir seu casamento. Mas nunca diretamente para destruir o seu casamento, começa destruindo o seu relacionamento com Deus. Porque na hora que é para orar, alguém manda uma mensagem. Na hora que é para orar, alguém te liga, alguém toca a tua campanha, já viu isso? Na hora que é para buscar a Deus, meu Deus do céu. É uma luta constante. Quando nós nos voltamos para a palavra, nós vemos aí a importância. Esse guardar a palavra aqui em Apocalipse 1:3 é protegê-la no nosso coração, sabe? É guardá-la, refletindo nela, meditando nela. Esse é o nosso desafio, meus irmãos, sermos cheios do fogo de Deus. Eu posso ouvir um amém? É interessante que na parábola das 10 virgens, diz que tardando o noivo, elas dormiram. Tem muita gente que não veio para o culto porque está dormindo, não quis levantar. Aqui o dormir é literal, elas morreram. Elas perderam a oportunidade. Mas as virgens prudentes, fala de quê, irmãos? Que elas tinham azeite sobrando. Até o fim da vida delas. Elas estavam preparadas. Elas estavam cheias do Espírito. E por isso, elas participaram do casamento com o noivo. Nós estamos diante do arrebatamento. O próximo acontecimento do que está escrito na palavra de Deus, diga para mim, é o arrebatamento. Quem está esperando o arrebatamento aqui? Eu estou esperando o arrebatamento. É o próximo acontecimento que vai acontecer para mim e para você como cristão. Pastor, mas o Senhor está tardando. Das 10 virgens, 5 dormiram. Elas perderam o casamento. Elas ficaram de volta. O noivo chegou porque elas eram nécias. Elas não participaram. Elas não estavam preparadas para a vinda dele. E aí elas ficaram de fora.
ficaram de fora do reino. Tem a parábola também que Jesus conta a respeito do trabalhador infiel, que cuidava dos conservos até a volta do Senhor, cuidava com temor. É hoje eu e você, eu pastoreando, você liderando a célula, você consolidando seu irmão, seu novo convertido, você tratando bem. Os irmãos apronta com a gente? Apronta, dá vontade de xingar, mandar para muito longe, mas a gente é crente, né? A gente guarda o coração, a gente não manda para longe, a gente traz para perto. E vai cuidar. Tem uns que dá vontade de chamar, não é do filho de Deus não, é da criatura de Deus. Vem cá, criatura. Tem mãe, tem pai que chama, ô meu filho, vem cá, quando está tudo bem. Mas quando o menino está aprontando, vem cá, criatura. Misericórdia. Sabe, irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito, com o nosso coração guardado, cheio do fogo, a gente se aproxima de Deus, a gente está chegado a Ele, e Ele é chegado a nós. E assim também com os irmãos, isso é algo natural. Mas quando você começa a se afastar dos irmãos, da célula, da igreja, isso significa que você já está afastado do Senhor. Você já está afastado do Senhor, isso é um fato. E nessa parábola, eu falei do trabalhador fiel, eu vou falar também do trabalhador, do servo infiel, que ele falou o seguinte, o meu senhor demora muito. E aí sabe o que foi que ele passou a fazer? Espancar os conservos dele. A gente pensa que espancar às vezes é só bater, né? Não, às vezes é tratar mal também. Tratar mal. Eu tenho um líder de célula aqui que já fechou célula, porque tratava mal os irmãos. E eu já conversei com ele, eu falei, olha, irmão, se você continuar tratando mal, assim os irmãos, ninguém vai querer andar com você. E é dito e certo, tratar mal as pessoas. Esse servo infiel, ele achou que o senhor dele demorava, ele passou a tratar mal, e tem mais, a se embriagar com as coisas dessa vida. Tem gente que está se embriagando com as coisas dessa vida. O que você está se embriagando? Tem gente que está literalmente se embriagando com cerveja. Olha o que tem de líder se embriagando com cerveja. Pastor, a Bíblia não proíbe beber, então eu vou dar um gole aqui e vai nessa de beber socialmente. Já viu o bebum dizer que bebe socialmente? Misericórdia. E se eu te falar de líderes, pessoas que eram para ser modelos, estão se embriagando, mas tem outros que estão se embriagando, por exemplo, com as riquezas desse mundo, com amor ao dinheiro. Sabe, irmãos, essas coisas todas, elas se tornam o nosso foco quando deixamos o nosso coração esfriar. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, olha o que Paulo fala no fim da sua vida. 2 Timóteo 4, 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quantos amam aqui a vinda do Senhor? Diga amém. Olha só que interessante, a coroa é para quem, pastor? É para aqueles que amam a vinda do Senhor. Quem ama espera. Cadê os jovens? Quem ama espera, não sai se enrabichando por qualquer menina não, por qualquer rapaz não. Mas os anos estão bastando. Pede uma ajudinha do pastor. Pastor, ajuda. Pede uma ajudinha do seu líder. Eu vou visitar a videira de Colatina hoje à noite. Pastor, tem alguma jovem lá? Vamos comigo, ora. Só não tem mais vaga no meu carro, mas vamos comigo. Arruma aí um parceiro de aliança, né? Irmão, tem que ser inteligente. Você vai arrumar no mundo uma descrente. Um descrente não faça isso. Quem que vai receber a coroa? Quem tem o desejo ardente da volta de Jesus. O Senhor está voltando, Ele está voltando para me buscar. Eu vou deixar de trabalhar? Não, eu estou lá trabalhando, mas eu me lembro, Ele está voltando. Eu vou deixar de cuidar do meu filho, de trazer provisão para minha casa? Não, mas eu vou sempre lembrar, o Senhor está voltando.
Meus irmãos, o livro de Apocalipse, ele nos retrata como um livro de profecias, um livro profético, muitos assuntos. Eu quero me deter aqui nas 7 igrejas, mais especificamente em 3 igrejas, para mim concluir a minha palavra com você. E aí é o seguinte, as 7 igrejas, elas falam de períodos históricos que já passaram, e a última agora, a de Laodiceia, que nós estamos vivendo. O nosso querido pastor Aloysio tem estudos sobre isso, é fantástico. Apocalipse sem mistério. Quem já leu aqui como eu? Levanta a mão, recomendo para você. Pouquíssima, levanta a mão assim, deixa eu ver. E vocês estão esperando Jesus. E não leem sobre a volta dele. E não leem sobre o livro do nosso pastor. Está perdendo oportunidade. Quem estava aqui no seminário do Apocalipse que nós fizemos com o pastor Rigonado? Aleluia! Glória a Deus. Então, leia a respeito, meus irmãos, esteja informado. Sobre essa perspectiva, eu quero destacar 3 igrejas. Por exemplo, a igreja de Tiatira nos fala da igreja católica que surgiu lá atrás, a partir do 5º século, e está hoje aí dominando, ok? Ela é a igreja da Idade Média, entenda isso. E dela veio o que, pastor? Veio a igreja protestante do século XV, com Lutero e João Calvino. Quem já ouviu falar de Lutero e João Calvino? Saíram da igreja católica, diga glória a Deus. E dessa igreja de Tiatira, meus irmãos, a igreja de Filadélfia, que representa uma igreja avivada dos séculos 17 e 18. A Filadélfia é modelo para nós. É a igreja abençoada, a igreja de avivamento. Diga a igreja de avivamento. E dessa igreja de Filadélfia saiu a igreja que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias. É a igreja de Laodiceia. Diga Laodiceia. E é sobre essa igreja que eu vou concluir minha pregação. Não dá mais para mim continuar pregando. Eu vou concluir por causa do tempo, né? Misericórdia, o tempo judiou de mim hoje. Mas fizemos uma oração forte aqui. Quem foi abençoado? Diga glória a Deus. Vamos nos deter então das 3 nessa última, na igreja de Laodiceia. Por quê? Porque a igreja da atualidade, a igreja de Laodiceia, irmãos, ela recebe uma repreensão do Senhor. A igreja vencedora, como eu falei, é a igreja de Filadélfia. Mas com o tempo ela esfriou. Diga a igreja de Filadélfia esfriou. E nós não queremos esfriar, amém? Nós queremos seguir firmes com o nosso coração, comprometido com o Senhor, com a sua vinda, com a sua obra. Então, sobre a igreja de Laodiceia, eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Abra aí a sua Bíblia. A partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Meu Deus, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Gente, isso é muito sério, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha a condição dessa igreja, se sentindo perfeita, se sentindo maravilhosa, preparada. Aí vem a recomendação para ela do que fazer, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestidura brancas para te vestires,
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deixa eu abrir um parênteses aqui nesse versículo 19. Irmãos, quem é amado do Senhor? Quem é amado aqui? Levanta a mão. Deixa eu te falar algo. Isso não te exime de ser repreendido pelo Senhor, de ser tratado pelo Senhor. Cuidado com o engano de achar que você é bastardo. Como assim, pastor? Deus me livre. Porque bastardo não é repreendido, bastardo não é tratado. Você nunca vai me ver aqui tratando, disciplinando os filhos dos outros. Mas o meu filho eu disciplino e trato com ele mesmo. Eu dizia para ele: Isaac, tatal, meu filho, vai levar tatal. Aí ele: tatal, né, pai? Tatal é peia. Lá em Portugal fala tatal, né? Quem está me entendendo aqui? Você é filho, você é filha, Deus vai tratar com você. Amém, meus irmãos? E muitas vezes Deus vai usar quem? Sua liderança, seu líder, seu discipulador, seu pastor, sua pastora. Mas já viu pessoas que não são tratáveis? Tudo tem que explicar. Está aqui, minha mãe está aqui, meus irmãos. Nem tudo minha mãe tinha que me explicar. Vem cá, vapo, mas por que eu estou apanhando vapo? Ai, mãe, vapo. Cala a boca, Jesus de Nazaré. Nós estamos vivendo, irmãos, sabe, dias que é um tanto de mimimi. Ninguém pode falar nada. Eu estava vendo essa deputada federal, Carla Zambelli, coitada, ela está com mais de não sei quantos processos. Ela está pedindo vaquinha na internet para pagar os processos que ela está perdendo tudo. Ela disse: eu vou perder mais, gente, me ajuda. Processo de 3 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil. Nós estamos vivendo dias, quem está vendo, acompanhando essa lei aí da mordaça aí? Quem está acompanhando isso, gente? Nós precisamos orar, irmãos. E está aqui, está tudo sendo gravado, isso que eu estou falando agora. E quando começar esses processos em cima dos pastores? Porque nós estamos caminhando para isso. Como é que nós vamos viver? É muito importante que você entenda que Deus trata conosco. Olha o que diz o 20 aí: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A gente usa muito esse texto para ímpio, né? E se eu te falar que é para crente? Jesus é para estar dentro. Aqui Jesus nessa igreja está fora. Alguém pode dizer misericórdia? Jesus está fora. Quando chega nesse nível, irmãos, misericórdia, isso é muito sério. Eu preciso concluir minha pregação. Eu quero destacar aqui 2 coisas apenas sobre a igreja de Laodiceia. Primeiro, diz aí que ela não é frio nem quente. Já viu gente que não inflói nem contribui? É essa a igreja, esse é o modelo de igreja. Irmãos da atualidade hoje, não tem influência nenhuma sobre as pessoas. Está ali, trabalha 5 anos junto, 10 anos junto, é parente, é família, não tem influência nenhuma. Não tem influência. Que igreja é essa? É a igreja dos nossos dias. É uma igreja que não é frio nem quente. Quisera que ela fosse pelo menos frio, ou pelo menos quente. Está aí escrito aí, meus irmãos, em Apocalipse 3, do 14 ao 16. E aí ele diz assim: porque és morno. Diga morno. Morno é o gostoso para tomar banho, né? Nem frio, nem quente, um morninho. Pois é, mas nessa perspectiva aqui, estou ao ponto de vomitar da minha boca. Que coisa! Isso aqui significa que essa igreja um dia foi quente, mas como não guardou o coração, ela não esfriou, ela ficou morna. O que é tornar uma igreja morna? Meus irmãos, é viver um equilíbrio térmico
que está ligado, sabe o quê? A não incomoda ninguém. Não incomoda, é aceita em todo lugar, com calor ou com a frieza. O que significa essa mornidão na prática? Significa desejo mórbido de agradar a todos. Como que vai influenciar? Que agradar a todos não consegue. É aquela pessoa que quer tanto agradar a Deus como aos homens e acaba desagradando os dois. Você tem que posicionar-se em relação àquilo que está escrito. Ou você é frio, ou você é quente. É por isso que muitas vezes, meus irmãos, falta fruto. Poxa, pastor, nunca ganhei nenhuma alma, mas eu prego o evangelho. Mas como que é esse evangelho que você prega? De mornidão, aceita tudo, aceita todos? Alguém pode falar em misericórdia? Esse desejo de agradar os homens, meus irmãos, vai nos levar a desagradar completamente a Deus. E isso fala, sabe, de, por exemplo, não pregar a palavra de Deus como ela precisa ser pregada. Eu prego essa palavra de transformação porque um dia ela me transformou e vai transformar os meus irmãos. É por isso que eu prego. Eu não prego o que as pessoas querem ouvir. Eu prego a palavra de Deus, o que elas precisam ouvir. Qual é a nossa tendência a falar o que é conveniente? Não, se eu falar aqui, a pessoa vai ficar chateada comigo, não vai mais querer ouvir. Alguém pode falar misericórdia? E aí você perde a oportunidade de o evangelho atingir essa pessoa, mudar essa pessoa. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas dizendo que é melhor pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Aquilo que elas querem ouvir, eu tenho que falar o que ela quer ouvir. Não, você tem que falar e pregar a palavra, meus irmãos. É a palavra que afeta a nossa vida, é o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho do Senhor. Ser cristão vai implicar em muitas vezes você desagradar homens, você desagradar pessoas. Isso quem disse foi Jesus. Eu e você, como discípulos do Senhor, nós estamos sujeitos a desagradar pai, nós estamos sujeitos a desagradar a mãe, nós estamos sujeitos a desagradar a esposa, a desagradar filhos, a desagradar a nós mesmos. Eu me lembro que quando o Senhor me chamou, eu vivia em Manaus, nunca tinha morado em nenhum lugar. Deus me chamou para mim para Goiânia. E aí eu falei para minha mãe, foi duro, irmãos, eu nunca saí de casa para morar em lugar nenhum, eu sempre morei em Manaus. Já tinha saído de viagem, mas lá eu me peguei, né, com a palavra de Deus, e a minha mãe sempre criou a gente junto, assim, os filhos. Lá eu tive que desagradar ela, fui embora para Goiânia. Para você ter uma ideia, voos de São Paulo para Manaus, geralmente é de onde sai, Brasília, são voos de 3 horas, 3 horas e meia, às vezes até 4 horas. De barco, de carro é dias. Deixa eu falar algo aqui para você nessa manhã. Não dá para ser morno. Tem que ser quente ou frio. Ninguém quer ser frio, então eu vou ser quente. Eu vou ser quente, eu vou guardar meu coração, eu vou ser fervoroso, eu vou estar posicionado diante da palavra do Senhor. Eu quero hoje despertar você para aquilo que é dito aqui para a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias. Não é frio nem quente. Pergunto para você, como você está? Como está o seu coração? Ah, pastor, estou meio desanimado, eu estou frio. Aqueça o seu coração. Posicione-se diante da palavra do Senhor. Não esteja nessa condição ao ponto do Senhor vomitar. Quanto mais frio com relação a Deus você esteja, mais longe das pessoas
você vai estar, mais individualista você vai estar. Quanto mais quente você for, mais perto das pessoas você vai querer estar. Tem gente que vive uma vida isolada e você vai ver frio, orgulhoso, egoísta. Não, esse não é o caminho que o Senhor tem para nós. A igreja dos últimos dias, meus irmãos, não era fria o bastante para ficar muito longe das pessoas. Afinal de contas, ela é a igreja que quer agradar a todos. Mas olha que interessante, por outro lado, ela não ficara tão próxima ao ponto de queimar as pessoas, influenciar as pessoas, inspirar as pessoas. E por isso o Senhor ficou ao ponto de vomitá-la. Nós estamos vivendo, eu converso, tive essa semana reunião com os pastores foram convidados para estar lá com o prefeito de Vitória. A prefeitura está organizando festas culturais aqui na nossa cidade, programação cultural, e envolveu, as programações evangélicas. E a gente conversa entre os pastores, a gente fala disso. A igreja está esquisita, irmãos. Os irmãos estão frios, estão indiferentes. Sabe, a hora de orar, sabe, vamos orar, um desânimo, um culto sim, 2, 3 não, o pastor está pregando. Tem gente que está lá fora, ó. Saiu, eu estou pregando, a palavra diz saiu, está lá fora. Que é isso? Tem gente que está aqui dentro, mas está pensando em outra coisa, com a cabeça longe, não guarda a palavra no coração. Para guardar a palavra no coração, eu tenho que ouvir. Não para ouvir, a mente está 1000 por hora, ou então criticando, julgando, né? Julgando essa palavra aí, não sei o quê. Ah, não, já ouvi isso, não, já sei. Ah, isso de novo. A palavra de Deus se renova. Falta humildade no coração para parar, para ouvir e receber o que o Espírito está falando, irmãos. Precisamos nos posicionar diante da palavra de Deus, não de forma indiferente. Antes, a gente falava alguma coisa, os irmãos, glória a Deus, aleluia. Era assim, não estou falando só da nossa igreja, não. Hoje em dia, a gente tem que ver, irmão, alguém pode dizer amém? Amém. Mas não era agora, não. Alguém pode dar um glória a Deus? Ai, glória a Deus. O pastor tem que ficar mandando, até o comando para dizer amém, glória a Deus, o pastor tem que dar, porque não é mais algo natural. Hã? É? Ai, meu Deus, que hora que acaba esse culto? Eu preciso acabar. Quem está me entendendo? A segunda coisa, olha o que diz no 17. Apocalipse 3,17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que coisa! A onda na internet, os empreendedores, é mostrar carro, casa. E aí, conversando com alguns da área, eles falam, pastor, é tudo alugado, para enganar os bestas. Porque é o que vende, é o marketing que vende. E aí o crente, ele tem que estar com o carro, com a chave pendurada. Tem uns que tem nem vergonha, anda com a chave aqui, né? Balançando. Não pode, guarda esse negócio de ficar se expondo. Irmãos, preste atenção, não é isso que determina a nossa espiritualidade. Sabe qual é a igreja frustrada, cheia de frustração na vida? Meus irmãos, qual é a pessoa que vive frustrada? São aquelas que estão diante, sabe, do Senhor, e estão se achando ricas, abastadas, não precisa mais ouvir, não. A ótica delas, em relação a Deus, está completamente perdida. Deus diz que ela é infeliz, pobre, miserável, cega e nu. Sabe o que é isso? Cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Que o Senhor nos livre disso, amém? Amém? Pastor, como é que o Senhor pode me livrar? Guardando o coração.
Jesus está voltando, amando a vinda do Senhor, guardando a sua palavra, fazendo a obra do Senhor. Eu não tenho mais tempo, mas essa igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias, está aí, irmãos. É uma igreja rica, terrenamente falando, né? Grandes prédios, muita riqueza, nada contra isso, mas pobre espiritualmente. Tem vida de oração, jejum é uma coisa de outro mundo. Isso era para a época de Jesus, não é para a minha época agora. Os olhos dela espiritualmente está completamente cega. Eu quero hoje terminar essa minha palavra dizendo para você sobre o remédio. Sabe qual é o remédio? Eu não tenho mais tempo de ler, mas está aí, ó, Apocalipse 3, 18 ao 20. Para essa igreja, o Senhor Jesus, ele traz um conselho. Essa igreja que está morna, que se acha muito boa, está cheio de crente se achando muito bom. Está cheio de gente que tem tempo de evangelho e acha que não precisa mais aprender nada, acha que é o dono da razão. Misericórdia, sabe o que ele diz? Ele diz para comprar ouro refinado pelo fogo. Sabe o que é ouro na Bíblia? É a natureza de Deus. Significa que tudo aquilo que nós devemos fazer, o Senhor deve ser a fonte. É muito fácil criticar um líder, criticar um pastor, eu quero ver. E tu? O que você anda fazendo? Nada. Não faz nada. Ou então o que está fazendo, a fonte não é o Senhor. O Senhor só aceita a obra, meus irmãos, que tem como material o ouro, a prata e as pedras preciosas. A igreja de Laodiceia estava fazendo a obra do Senhor na sua própria força. Ele aconselha também, olha, vestiduras brancas. Nos fala do que, meus irmãos? Vestes que são os nossos atos de justiça. Somente por causa de Cristo é que Deus aceita a nossa obra. Cristo tem que ser o centro. As nossas vestes falam das obras que nós estamos fazendo para o Senhor, porque é Ele que nos justifica. É algo para Ele. Tem gente que se muda de cidade, de país e vai e vem, nem consulta a Deus, nem fala nada, decide pela necessidade, depois está aí, nada acontece. Morei fora, irmãos, o que eu recebi de gente em Portugal. Não, Deus me mandou, no outro dia ir embora. Mas Deus não te mandou ficar? Não, Deus me mandou ir. Me lembro que eu recebi um pastor, e aí ele falou, Deus falou comigo, pastor, para me andar com o senhor aqui. Eu, é mesmo? Eu falei, toma, vai ler o manual da vinha. Depois tu me diz. No outro dia ele falou, pastor, Deus não me chamou para andar aqui não, estou indo. Tá, Deus te abençoe. Falei, irmão, abre uma igreja para ti. Você não vai submeter a nenhum pastor. Aí ele foi para outra igreja, Daniel, rachou a igreja lá. Não, é gente que não se submete a ninguém. Não tem um coração ensinável. Se acha muito bom. Sentar para ouvir outro, não. Diz que também precisamos de colírio para ungir os nossos olhos. Sabe o que é isso, irmãos? Significa que somente pelo Espírito nós podemos ver certas coisas. E olha, sem a ação do Espírito, nós não enxergamos um palmo diante dos nossos nariz, nada, nada, nada. E aí os problemas vêm, vão, e você não consegue se libertar porque falta esse coração, falta essa disposição. Eu falei tem algumas semanas aqui sobre humildade. Servo do Senhor, ele é humilde. Para ser guiado pelo Espírito precisa ser humilde. Todo esse conselho de Deus para a igreja de Laodiceia é simplesmente puramente por causa do seu amor. Que o Senhor nos livre de ser essa igreja de Laodiceia, fria, que se acha muito boa, que é morna, se dá com todo mundo, mas não influencia ninguém. Não, nós somos uma igreja viva. A gente salga a nossa geração, a gente influencia as pessoas para Jesus, a gente se prepara para a vinda dele.
Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. E queria te dizer, não deixe o fogo se apagar, se esfriar no seu coração, não deixe, não permita isso. Em nome de Jesus, eu quero terminar lendo com você, todos juntos, Apocalipse 3:21. Nós vamos ler numa só voz esse texto, que fala para aqueles que são vencedores. Cadê os vencedores em Cristo Jesus aqui? Vamos ler juntos numa só voz, vamos lá? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor, aquele que vencer a apostasia, a frieza, a indiferença, vai sentar no colo do papai. Aleluia. E vai desfrutar da mesa do banquete do rei. Quem é o vencedor? São as 5 virgens prudentes, que tinham azeite na botija. O pentecostal que gosta de perguntar, né? Tem azeite aí? Tem azeite aí, irmão? Tem azeite? Sabe como que a gente acumula azeite? Só tem uma forma, na presença, orando. Aqueles que têm azeite, que não tem, vem aqui para frente, vamos terminar orando. Enquanto cantamos um cântico, vem aqui para frente. Vamos transbordar no azeite. Vamos verter azeite agora. Ele está aqui.